Oi, muito prazer. Eu sou Guelcia Crusco. Nesse vídeo, gente, eu vou contar para vocês como é incorporar espíritos das trevas, espíritos malignos. Como é esta incorporação? O que acontece com o médium? A gente tem controle da situação? A gente não tem controle? A gente é consciente? É inconsciente? Eu vou contar a minha experiência, tá? Como eu falei para vocês, durante assim o decorrer da minha vida toda, eu tive apenas duas incorporações que envolvem esse tipo de espíritos malignos e trevosos. Eu espero nunca mais incorporar esse tipo de espírito, porque a experiência é horrível, é terrível, é uma coisa muito intensa também. E a lembrança disso é péssima, porque você se sente péssima, você não tem controle de nada, e a energia desses espíritos é muito densa também, e a gente passa mal. Bom, como eu falei, então, eu tive duas incorporações. Eu vou dar assim detalhes da primeira incorporação. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso, né? A primeira incorporação que se deu foi numa reunião, né? Então, um espírito maligno incorporou em mim. Na hora que esse espírito das trevas, né, ele estava incorporado em mim, eu tive consciência, sabe, gente? Eu não tinha controle do meu corpo, né? Mas na mente eu tinha consciência, eu sabia o que estava acontecendo, sabe? Eu sabia o que estava acontecendo e eu queria controlar a situação. Eu queria segurar, evitar que aquele espírito fizesse o que ele bem queria ali na hora, né? Na incorporação. Então, eu tentei segurar isso e eu não consegui, gente. Eu não consegui porque a força desse espírito maligno é muito, mas é muito grande, é uma força descomunal, é fora do comum. E então assim, eu consegui controlar isso até certo ponto. Chegou no momento assim que eu não tive mais controle, deu um apagão, eu perdi completamente a memória, eu fiquei longe do que estava acontecendo ali, eu perdi a memória, eu fiquei inconsciente completamente, eu perdi o controle e quem entrou no controle foi esse espírito, né, maligno. E para vocês terem uma ideia, gente, da intensidade de uma incorporação como essa, eu estava sentada ao redor de uma mesa, né? Era um dia de reunião, não era num centro, nada, era numa residência, isso. E eu estava sentada, então, junto à mesa com outras pessoas. Para vocês terem uma ideia como isso foi intenso, foi violento. Da cadeira, eu fui parar em cima da mesa e quebrando tudo, e aquela força assim, fora do comum. E para vocês terem uma ideia, gente, olha como esses espíritos, eles são terríveis, né? De cima da mesa, eu fui jogada para o chão, sabe? E então eu caí da mesa, caí, eu fui jogada, não sei o que aconteceu ali na hora, sabe? Eu só sei que eu, de cima da mesa, eu estava na cadeira, fui parar em cima da mesa, de cima da mesa fui arremessada para o chão. A sorte, gente, é que tinha homens, alguns homens nessa reunião, e conseguiram conter, controlar, né, aquele espírito. Só que nesse meio tempo, aquele espírito, ele já tinha feito ali uma ruaça, sabe? Chutado tudo, muito palavrão, e dava pontapé em um, em outro, e foi derrubando tudo que estava em cima da mesa, e por fim ainda foi arremessada no chão.
Então, para vocês verem a incorporação como ela é terrível, né? Porque um espírito assim, ele não se importa com o médium, né? Se vai machucar, se não vai, sabe? E a coisa vai de uma forma totalmente descontrolada. E eu sei que eu fui jogada para o chão. Aí os homens conseguiram conter aquilo, levou meia hora, gente, para doutrinar, não. Levou meia hora para expulsar aquele espírito, né? Do meu corpo, né? Levou meia hora para mim voltar, para me tirar daquele transe. Eu fiquei completamente inconsciente, eu não lembrei de nada. E o que eu estou falando aqui para vocês foram coisas que as pessoas ali presentes me falaram. E até porque também eu vi toda aquela bagunça, né? Tudo jogado, no chão, coisas arremessadas longe. Então as pessoas me contaram, porque eu mesma perdi a consciência, eu apaguei, eu fiquei completamente inconsciente. E depois de meia hora que eu voltei, né, desse transe, eu pude notar assim alguns ferimentos no corpo, né, nas costas, no braço, na perna. Eu tinha hematomas, assim, nos braços, né? Enfim, gente, eu tive hematomas, eu tive alguns pequenos ferimentos, né? Talvez pelo fato de ter ido para cima da mesa e depois ser arremessada para o chão e aqueles homens tentando conter a situação, né? Eles tinham que me segurar, né? Tinha que segurar porque aquele espírito lá tinha uma força fora do comum. Tinha 5 homens e foi difícil para eles, sabe? Deu canseira também para eles, para poder conter. Imagine só, gente, 5 homens segurando um médium incorporado. É fora do comum isso, sabe? É uma coisa surreal, se for ver. De tamanha força, né? Que esses espíritos têm. E como eu falei, eles não se importam com o médio, com nada, e você vai do chão, vai para a cadeira, vai para a parede, eles jogam você na parede e fazem assim coisas horríveis. Se não tiver gente ali para controlar, machuca e muito o médium, né? Que incorpora um espírito desse. Então, este foi o primeiro caso. Agora, o segundo caso também não é diferente do primeiro. A segunda incorporação se deu dentro de um terreiro de Umbanda. A primeira vez que eu fui no terreiro de Umbanda, eu incorporei, né? Um espírito também maligno, trevoso. E, gente, eu fiquei tão bem, eu tive assim, consciência na hora que esse espírito das trevas chegou, né? Quando ele encostou em mim, eu senti a presença, senti mal-estar e eu apaguei. Apaguei, já caí no chão, fiquei completamente inconsciente. Só um detalhe, eu ainda não era desenvolvida na Umbanda, tá? Foi a primeira vez que eu coloquei os pés dentro do terreiro e já aconteceu isso, né? Essa incorporação desse espírito trevoso. Na Umbanda eles falam quiumba, né? Então eu fui para fazer uma visita, acabou acontecendo a incorporação. Eu senti a irradiação do espírito, a energia muito ruim. Deu ali um leve mal-estar, muita ânsia, e de repente eu apaguei, inconsciente. Gente, era final dos trabalhos, tinha vários médiums homens, uns 7 médiums, assim, homens, e o final, como eu falei, o trabalho já estava no final, e tinha incorporado, então, estava somente incorporado o médium no qual eu passei, onde aconteceu tudo isso. O resto dos médios na casa já havia se desincorporado. Então, era final de trabalho, gente, levou meia hora também para conter aquele espírito, para expulsar e tudo mais, e deu canseira para todo mundo, e chutava e falava muito palavrão. A coisa ali, gente, dentro do terreiro de Umbanda, só não foi
pior comigo, né? Nesta incorporação, porque imediatamente aqueles médiuns, eles seguraram o espírito, né? Ou seja, eles não deixaram que o espírito fizesse o que ele quisesse comigo, né? Uma vez que ele estava incorporado, ele poderia ter até me machucado, né? Machucado o meu corpo. Eu estava completamente inconsciente, eu não tinha controle dessa incorporação. Então, os médiuns ali estavam todos em cima, segurando e tudo, mas nesse meio tempo, gente, foi chute, foi muito palavrão, e chutando tudo, e xingando e falando, uma coisa assim, gente, horrorosa, horrível, sabe? Os palavrões de baixo calão. Alguns amigos meus que estavam na assistência me contaram depois de detalhe tudo o que aconteceu, e eu fiquei perplexa de ouvir tudo aquilo, sabe? Aquela incorporação ter sido daquela maneira, eu fiquei até com vergonha, sabe, gente, das pessoas ali no centro, né, no terreiro, devido a essa incorporação e ter acontecido tudo isso, né? Ter caído no chão, ter xingado, falado muito palavrão. Eu não sou de falar palavrão. E ali, vocês imaginam palavrões assim, de baixo calão, e xingando todo mundo, e chutando, e falando um monte de coisa. Olha, gente, meia hora também levou isso para esse espírito, então, ser afastado do meu corpo, né? Só que nesse meio tempo também eu acordei com muita coisa em cima de mim, né? Que ali o dirigente do trabalho jogou, né, em cima, no meu corpo. Eu não sei se era, o que que era, eu só sei que eu estava assim molhada, tinha ervas em cima de mim, sabe? Tinha sal grosso, tinha bastante coisa, sabe, gente? Eu acho que para doutrinar, para tirar, afastar o espírito, eu não sei como se deu isso, de uma forma bem detalhada, porque eu estava inconsciente. Mas quando eu retornei desse transe, eu pude ver, eu estava molhada, tinha sal grosso, tinha ervas em cima de mim. Os médiuns, por tentar segurar os meus braços aqui assim, tinha hematomas, ficaram roxos, né? De tão forte, tão intenso que foi essa incorporação, né? Esses médios também precisaram usar da força, segurar e tudo, para que aquele espírito não fizesse o que ele quisesse comigo, ou que fizesse o que quisesse no terreiro também, né? E foi isso, gente. Então, esse relato, né, dessas duas experiências foi assim. Para mim foi algo assim terrível. Eu passei mal depois, né, que eu voltei desse transe, eu passei mal nas duas incorporações, com ânsia, com dor de cabeça, com mal-estar, sabe? Mas foi coisa assim de 10 minutos, 15, recebendo orações e passes magnéticos aí eu fui voltando, fui melhorando. Mas eu passei muito mal depois que esses espíritos foram afastados, né, de mim, que eu desincorporei, né, que eu tomei a consciência, voltei para o corpo, né? Eu senti esse mal-estar e tudo. Eu fiquei, gente, chocada com isso tudo. Eu nunca imaginei que a coisa pudesse descambar de uma maneira assim tão violenta, sabe como foi? Porque foi descomunal o que aconteceu nessas duas incorporações, né? Para vocês terem uma ideia, é bem aquilo, sabe? Tipo uma possessão demoníaca, para resumir aqui, para vocês todos entenderem, né? É tipo aquilo lá, gospe, fala, xinga, fala palavrão, tem que amarrar o médium, né? A pessoa que está incorporada tem que ser contida, porque senão sabe-se lá o que esses espíritos podem fazer. Então, para mim, foi uma experiência traumática. Eu espero nunca mais receber espíritos assim, das trevas, né? Incorporada em mim, porque foi uma experiência que me marcou muito pelo lado ruim, sabe? E como eu já falei, vou falar de novo,
esses espíritos, eles não se importam com o médium, né? Se vai machucar o aparelho mediúnico ou não, né? Eles machucam, derrubam e tudo. A exemplo do que eu falei, foi do primeiro relato, né? Da primeira experiência. De cima da mesa eu fui arremessada para o chão, sabe? Eu fui arremessada, estava com hematomas no corpo todo. Então é isso, gente. Este é o meu depoimento sobre incorporações com o espírito das trevas, né? Como é a incorporação? Então, é isso. A incorporação se dá dessa forma, é violenta, descomunal, sem controle, sem nada. Eu, como médium, semiconsciente, eu tentei segurar ali, conter o espírito, não consegui, não deu. Esse espírito fez, aconteceu. É, Sabe, foi uma coisa surreal que aconteceu. Eu perdi totalmente o controle, fiquei inconsciente e o negócio descambou mesmo para baixaria, né? Vamos dizer assim. Então, este relato chega ao final, né? Com essas duas experiências que para mim foi traumática e, como eu já falei, eu espero nunca mais receber esse tipo de espírito, porque a energia é muito densa, é muito forte. E o que mais me impressionou disso tudo, dessas duas experiências, gente, o que mais me impressionou foi a força desses espíritos, né? Descomunal. 7 homens, 5 homens, foi difícil segurar, né? Me segurar o meu corpo naquela incorporação. Então, o que mais me impressionou foi a força, né? Eles têm uma força fora do comum. Então é isso. Esse relato acaba aqui agora. E qualquer pergunta pode fazer que eu respondo. E é isso, gente. Então, é uma coisa assim que foi inesquecível para mim e traumática também. Beijo.